Oi, eu sou Elton Simões Gomes, esse daqui é o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. Tem gente que é pai de pet, mas essa semana eu virei pai de IA. Eu já te conto essa história já, Diogo. Fiquei curioso. Eu sou o Diogo Cortis e hoje em Deu Tilt a gente fala de um futuro que já chegou. Elton, e esse futuro tá caro. A gente vai falar sobre tarifas do Trump e o impacto dele no iPhone, mas também a gente vai falar de uma outra coisa, sobre um julgamento que pode fatiar a Meta. Uau! E a gente vai do iPhone possivelmente mais caro que a gente já viu para outro assunto tão assustador quanto. Pelo menos eu acho isso. Tem gente conversando muito com chatbot de IA e tem gente que já está sendo enganada por inteligência artificial e a gente não tem meios nenhum para identificar isso, Diogo. E tem gente que é até pai de IA. Vamos pro papo? Vamos pro papo. Cara, eu tô pensando em trocar meu celular. Poxa, dá umas dicas aí. Qual que, assim, o iPhone mais caro que você comprou? Uai, o último. Não tem iPhone barato. E você comprou dos Estados Unidos? Você, é daquelas pessoas que vai pra Miami, compra o celular lá? Cara, eu comprei em Londres. Mas é muito chique, pagou em Libra. Porque tem uma galera aí brasileira que costuma ir para os Estados Unidos. Conheço vários, hein? Para comprar o iPhone, aproveita, faz uma viagem e tal. E eles até colocam em planilhas e vira vídeos do TikTok, né? Olha, se você comprar essa passagem aqui e for para os Estados Unidos comprar esse iPhone e ficar 2 dias em Nova York, ainda você gasta menos do que comprar na Apple do Brasil. Mas tá cada vez mais difícil para fazer isso, hein? Vai ficar cada vez mais imprevisível fazer isso. Até porque o que está acontecendo é uma mudança radical na política dos Estados Unidos, na política, né, de comércio internacional, com o nosso presidente, o presidente deles, Donald Trump, que resolveu tarifar. Então, ele é o rei das tarifas e começou a tarifar todo mundo, né? E tarifa, depois volta para trás e tal, mas alguns países entraram num balaio maior, outros menos, mas tem um país que é o alvo, que é a China. E o que as tarifas que o Trump está impondo para a China tem a ver com o iPhone que você quer comprar, cara? Tem a ver com uma questão que é o custo do iPhone, né? Por quê? O que acontece? Quando a gente está falando do iPhone, a gente tem que lembrar que a Apple é uma empresa americana. Até onde a gente sabe, sim. Até onde a gente sabe, sim. Inclusive, é uma das maiores empresas americanas que faz o produto, que é o que a gente está discutindo aqui, que é o iPhone, que é o grande marco, né? O grande símbolo do capitalismo de tecnologia dos Estados Unidos. Só que quando a gente fala do iPhone, a gente tem que pensar numa grande cadeia. Por quê? O iPhone, ele é um conjunto de tecnologias, de componentes, que é juntado numa caixinha, que é o nosso aparelho de smartphone. E isso é feito não nos Estados Unidos. Por isso que antigamente, agora acho que nem tem mais, mas antigamente nos produtos Apple vinha escrito, né? Design by Apple in California, né? Assembled in China. Ou seja, é montado na China. Só que se o iPhone é montado na China e isso está indo para os Estados Unidos, ele vai ser tarifado. Exato. E é bom você fazer essa conexão entre onde o iPhone é desenhado e onde ele é montado, porque essas tarifas que o Trump anunciou agora não é uma coisa imprevisível, né? Ele veio falando durante um tempão de que ia ter o dia da libertação e que ele ia aplicar tarifas recíprocas para vários países, e a Apple até fez um movimento, né, para tentar afastar que a sua cadeia de produção fosse afetada. Só que não deu muito certo. Mas esse movimento saiu caro pra caramba, cara. A gente até comentou aqui em Deu Tilt que a Apple anunciou um investimento nos Estados Unidos de 500 bilhões de dólares. É dólar, viu? Não é real, não. 500 milhões de dólares em investimentos que iam fomentar o Apple Intelligence lá nos Estados Unidos e ia também fazer com que a cadeia de servidores e de pessoas orientadas e capazes para lidar com esse tipo de maquinário fosse ampliado. A gente também contou que esse já era um movimento que a Apple já tinha feito em 2018, quando ela anunciou 350 bilhões de dólares, também em investimentos nos Estados Unidos. Naquele momento, quando o Trump já estava taxando a China, funcionou, porque ele não era tão apaixonado pelas tarifas assim.
porque os Estados Unidos tirou as tarifas do Apple Intelligence, colocou o iPhone naquelas exceções de produtos que poderiam entrar nos Estados Unidos sem tarifa e ficou tudo ok para a Apple. Dessa vez não foi bem assim, né, Diogo? E o ponto é o seguinte, a Apple aprendeu algumas coisas de 2018 para cá. Só que dessa vez não deu para fugir, né? Porque não foi só a China o alvo, outros países também foram afetados, né, cara? Foram, assim, essa questão da tarifação recíproca, né? Que também é uma coisa meio doida, né, cara? Porque ele acorda, tem tarifa, aí depois ele aumenta a tarifa, aí volta a tarifa para trás, aí depois vai pros 10% para todo mundo. Parece jogo de tênis. Parece uma loucura. Que jogo de tênis? Jogo de tênis tem regra, cara. Jogo de tênis tem previsibilidade. Isso daí é uma maluquice, né? Então, isso afeta vários outros países, né? Então, não só a China, mas também como outros países que a Apple, no caso, também depende. E aí, um outro país que tem, como a gente está falando do iPhone, né? É importante a gente citar, é a Índia, que desde 2018 a Apple vem investindo bastante na Índia para fazer a produção do iPhone. Então ela tá, cara, há mais de 4 anos investindo na Índia para fazer iPhone lá. Aí a pergunta que eu te faço, qual que é a porcentagem de iPhones que é feito na Índia? Pô, tem bastante indiano, né? Deve ser o quê? Na casa dos 30% já? Menos de 15%. Caramba, tá investindo desde sempre. Menos de 15%. Isso mostra o poder industrial da China. Então hoje é muito difícil a Apple ela se livrar da China como o seu lugar de produção ali. E isso traz um desafio muito grande, porque qual que é o sonho de Donald Trump, cara? É levar o iPhone lá para os Estados Unidos? Não, levar o iPhone não, cara. Levar a fábrica do iPhone para os Estados Unidos, né? É fazer o iPhone ser montado, fabricado nos Estados Unidos, né? O secretário do Comércio, ele falou, eu quero um exército de apertadores, de parafusos, de pequenos parafusos montando o iPhone e tal. Bom, primeiro a gente tem que analisar, os Estados Unidos têm essa capacidade, depois as pessoas querem fazer isso, os americanos querem fazer isso, já que vocês estão expulsando aí os imigrantes, né? Então tem toda essa questão. Mas é essa, né? Os Estados Unidos, então, a grande promessa do Trump, e ele fala isso, a Apple está voltando, né? Já falou isso, a própria porta-voz do governo também já falou isso, né? Mas quando a gente olha para a realidade, a gente sabe que, cara, esse jogo é mais bruto do que Donald Trump está vendendo. E a própria Apple já, em várias ocasiões, já mostrou que isso é, sim, um jogo muito bruto para ela. Tanto que, a gente comentou dos 500 bilhões de investimentos, né, nos Estados Unidos, esses 500 bilhões, quando a gente olha para o plano da Apple, ela não cita bem o iPhone, né? Vamos trazer o iPhone para ser feito de volta nos Estados Unidos. Não, é investimento num monte de coisa, como você colocou, inclusive mais fábrica de servidor, tem um investimento com a TSMC, né, para fazer semicondutores, tem uma qualificação de profissionais, né, mas o iPhone não está muito bem na lista ali de prioridades da Apple, porque ela sabe da dificuldade que seria isso. E a gente está estressando o efeito das tarifas do Trump sobre o iPhone, porque a gente está discutindo os Estados Unidos. Mas é bom notar que o mercado de smartphones é global, ou seja, o que acontece para os Estados Unidos, que é um país muito grande e que consegue ditar as regras para outros países, afeta o que acontece nessa cadeia, que inclusive tem o Brasil como um mercado muito grande. Eu fiquei curioso agora, porque como eu quero trocar meu celular, eu quero saber como é que tá o cenário pro Brasil, cara. Você quer saber se você compra aqui, em Buenos Aires ou em Miami, né? Miami acho que vai ser mais difícil. Vou para Londres, igual você. Antes de tudo, é bom a gente ter em mente que tem, primeiro, a repercussão um pouco mais difusa, né? Tem esse sobe e desce das tarifas traz uma incerteza muito grande de qual vai ser o custo dos componentes para os fornecedores. Não é só a Apple que vai ser afetada por essas tarifas, mas são todos os outros... São todos os fabricantes dessa cadeia, porque eles compram componentes que a Apple também compra. Além disso, tem uma incerteza muito grande se os fornecedores vão repassar os custos para os fabricantes de celular e se os fabricantes de celular vão repassar os custos para os consumidores. Ou seja, já tem pelo menos 3 camadas de onde pode dar ruim aqui. Uhum. E agora voltando um pouco para o Brasil, que é o seguinte... A gente tende a achar que os preços do Brasil são influenciados apenas pelo que acontece aqui dentro, sabe? Subiu o preço do ovo,
a culpa é do Lula. Subiu o preço do café, a culpa é de não sei o quê. Mas os preços no Brasil respondem muito ao também o que acontece em outros países, notadamente de onde vêm as empresas que vendem para cá. É bom a gente notar o seguinte: muita gente está pensando na seguinte equação: se ficar caro para a China vender para os Estados Unidos, por que as empresas do Brasil não podem fabricar celulares aqui para exportar para os Estados Unidos? É uma baita oportunidade de negócio. Não vai ser bem assim. As fábricas que estão instaladas aqui no Brasil, elas fabricam justamente apenas para abastecer o mercado doméstico. E isso não é coisas da minha cabeça, mas quem me falou isso foi o vice-presidente sênior da Samsung, que é quem manda na operação da empresa sul-coreana aqui, que é a maior fabricante e vendedora de smartphones no país. Não dá para, de uma hora para outra, expandir muito a capacidade de operação para, de repente, querer atender a demanda dos Estados Unidos. Isso não vai acontecer. Não vai ter exportação do Brasil, até porque o mercado brasileiro é muito grande. Eu separei até aqui uns dados para a gente ter uma dimensão do que a gente está falando. No ano passado, foram vendidos 40 milhões de celulares aqui no Brasil, segundo a Canalys, que é uma consultoria. E isso é quase como se 20% da população tivesse comprado um celular. Não existe esse tipo de dimensão em outros países. Pode até acontecer um pouquinho na China ou em outros países mais populosos, mas o Brasil é muito grande. O Brasil dá conta de 30% do que é vendido em toda a América Latina. Aí a gente pode passar para a segunda dimensão de competição internacional. Então o Brasil pode competir com outros países para produzir iPhone? O Gustavo Assunção falou assim: cara, o Brasil até poderia se beneficiar, mas é muito difícil competir com o Vietnã. E o Vietnã foi para onde a Apple foi, já para conseguir se desvencilhar dessas tarifas e tal. Mas talvez a gente vá atrair algumas fábricas para cá, para de repente vender para os Estados Unidos. É muito difícil fazer isso também, porque o Brasil é um mercado muito fechado, tem uma complexidade muito grande, é muito difícil atuar no Brasil sem que você queira atender o mercado local. Para exportar, então, é uma coisa ainda mais surreal. Mas então, Elton, o iPhone vai ficar mais caro, o celular no Brasil vai ficar mais caro? Aí é que tem o pulo do gato, porque é o seguinte: talvez o celular não vai ficar mais caro e o preço pode até cair. Com essa briga entre os Estados Unidos e a China, é bom a gente ter em mente que o nosso mercado responde muito ao que acontece na China. E por lá já está tendo uma desaceleração da economia que vários analistas já estão notando. E essa desaceleração se dá por conta de um refriamento no consumo. E o celular é um bem de consumo muito cobiçado e tal. Só que as fábricas não param de fabricar celulares, elas não diminuem a demanda. Vai ter um excedente, então. Vai ter um excedente. Esse excedente já está começando a invadir o Brasil. E se ele não conseguir escoar para outros lugares, como os Estados Unidos, ele vai ter que ir para algum lugar. E o Brasil é um grande mercado consumidor. Pode vir para cá. Aí a gente tem um problema, porque é o seguinte: eu vou falar um pouquinho da dinâmica do mercado brasileiro, depois a gente entra nesse problema. Até 4 anos atrás, 3 operadoras brasileiras, 3 fabricantes de celular, respondiam por mais de 80% das vendas: Samsung, Motorola e Apple. Eu te dou uma viagem de jato da SpaceX, se você adivinhar o que aconteceu. Acho que eu vou ganhar essa viagem, porque eu vou acertar, porque eu vou dizer que entraram marcas chinesas e começaram a comer o mercado dos outros. Pô, não vale, eu contei pra ele, gente. Não contou não, mas é uma coisa meio óbvia, não? Mas foi isso que aconteceu. Além de ter uma ampliação do mercado de pessoas que compram celular, outras empresas vieram pra cá, sobretudo as empresas chinesas, a ponto de hoje em dia a gente ter 14 fabricantes mapeados pela Canalys. 14? 14 fabricantes. Não, cara. 14 fabricantes de celular. Não, você errou. Por quê? Não, deve ser 4. Não é possível que tenha tanta marca assim. É essa quantidade de marca que tem aqui. Agora eu fiquei surpreso. Metade dessas 14, ou seja, 7, são chinesas. E aqui a gente está falando de Infinix, Tecno, Realme, Xiaomi, Honor, Vivo, que no Brasil se chama Jove, e Oppo. E a chegada dessas empresas fez com que uma coisa que a gente não via fazia muito tempo, desde o tempo da lei da informática aqui no nosso país. E aí ele passou a comprar celulares que não necessariamente podem ser vendidos aqui no Brasil. Como assim?
A gente tá falando do mercado cinza, cara. Mercado cinza. Mercado Essa cinza. eu não conheço. A gente tá falando Explica pra gente. A gente tá falando de celulares que não são certificados pela Anatel ou que entram por contrabando aqui. Pra você ter ideia, cara, em 2024, a Associação do Setor, a ABINE, conseguiu medir o tamanho desse mercado cinza e ela chegou ao volume de que 1 a cada 4 celulares eram desse mercado cinza. Rapaz, mas seria uma ilegalidade? Algumas coisas são ilegais aí. Uhum. Outras são só um descaminho. Entendi. Só uma coisa... Só uma coisinha. Só uma zona aí, cinzenta. Só uma zona cinzenta aí. E aí o lance é o seguinte, se sobrar celular lá na China, pode ser que esse mercado cinza exploda aqui no Brasil. Porque vai entrar muito mais celular. Vai entrar muito mais celular. Com isso, o preço vai cair um pouco, mas já vai ter algumas repercussões negativas. E a gente já está sentindo alguma coisa assim. Eu falei com o Miguel Pérez, que é um analista da Canalys, e ele contou que em 2024 teve um salto gigantesco de vendas de celular, mas também ele percebeu um outro fenômeno. 41% dos celulares vendidos, eles já custam $200. E esse número dobrou de um ano para outro. Ou seja, a entrada desses celulares que são contrabandeados ou não certificados jogou o preço muito para baixo. Mas então isso é bom para o consumidor, você vai me perguntar, né? Em partes. Em algum momento, as pessoas vão se beneficiar desse preço um pouco mais baixo. Só que em algum momento as empresas que estão instaladas aqui, que fizeram um investimento gigantesco para estar aqui no Brasil, porque não é fácil lidar com todas as normas regulatórias que a gente tem, todas as tarifas que tem que ter, contratar pessoal, fabricar, lidar com a logística brasileira, com o marketing, elas vão começar a se depauperar e isso pode fazer com que elas se enfraqueçam e pensam em outros planos. Essa é a perspectiva para o Brasil. Mas aí a gente volta para a Apple e se pergunta, pô, o que a Apple pode fazer, Diogo? Ela tem algum caminho ou o jeito é rezar, porque se aumentar a tarifa nos Estados Unidos, se aumentar a tarifa na China, não tem muito jeito para onde ir? Hoje, assim, vamos pensar, a Apple, quando a gente analisa a organização, né? A organização Apple e como ela está estruturada na sua cadeia de suprimento, a gente vê uma situação muito difícil. Não só para ela, mas para esse sonho do Trump, né? De tentar levar a produção de volta para os Estados Unidos. Porque, primeiro, assim, é muito evidente, vários analistas, vários pesquisadores, vários economistas, o próprio CEO da Apple já disse, nos Estados Unidos a gente não tem a condição necessária para fazer isso. Tem uma fala que eu relembrei um tempo atrás, quando estava escrevendo uma coluna Paul, do próprio Steve Jobs, cara, que ele disse isso numa conversa com o próprio Obama. Ele falou, não, na China a gente tem uma ordem de 700 mil pessoas que trabalham na fábrica e a gente tem isso porque a gente tem mais 30 mil engenheiros que supervisionam o trabalho e fazem isso. Ele falou, aqui nos Estados Unidos a gente não consegue chegar nem perto desses números. Então não tem muito o que fazer, né? Então, assim, primeiro, esse processo de uma... Porque esse processo que aconteceu, né, do offshoring, que é essa transferência, né, para países de baixo custo, foi um próprio efeito da globalização, né? Isso começou há 20 anos atrás, principalmente com as empresas de tecnologia dos Estados Unidos, mas se a gente voltar ainda para mais tempo, né, no passado, a gente vai ver que é uma prática muito antiga. Então, só para você ter uma ideia, a Fairchild, que foi a primeira empresa que fez um chip com 4 transistores, ela começou a fazer esse offshoring, transferir a produção na década de 60 para a Ásia. Ou seja, é uma coisa muito antiga. Isso fortaleceu toda a indústria ali local. Então, hoje, assim, a Apple não tem muita escolha. Assim, é entender que esse processo que ela depende de outros países, principalmente de países asiáticos, para fazer a sua manufatura. Né? Não tem muito o que fugir, não, cara. Então, assim, isso é meio que já aceito, né? É quase um consenso. As tarifas no curto prazo para tentar fazer a operação vai encarecer o iPhone se tudo se mantiver assim, ou se essas idas e vindas, né, e depois colocar uma tarifa que não seja 120%, mas que seja 30%, já vai ter um aumento de custo. E se isso forçar, ainda que force a Apple a levar uma parte da produção para os Estados Unidos, o custo é totalmente diferente. E aí isso vai encarecer também no médio e longo prazo. Então, tem algumas análises que colocam que um iPhone,
Se fosse fabricado nos Estados Unidos, hoje ele custa $1.000, certo? Seria 3.500, cara. 3.500 dólares um iPhone fabricado nos Estados Unidos. Isso inviabilizaria qualquer negócio, qualquer modelo de negócio, mesmo para a Apple. Eu acho que é bom esperar um pouquinho para comprar esse seu iPhone, viu? Ou acelerar para comprar antes de repente respingar para a gente aqui. Porque vai que a Apple falou, se é $3.000 para o americano, vai ser $3.000 para o mundo inteiro. Ô Diogo, você já sabe essa história, mas talvez as pessoas que estão vendo a gente não conhecem. Mas nos anos 50, o Alan Turing, que é aquele ícone da computação britânica, que inclusive ajudou a desvendar os códigos dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, criou um teste para identificar robôs, que foi chamado de teste de Turing, obviamente. Só que, durante muito tempo, esse teste era suficiente para identificar as máquinas, mas de uns tempos para cá isso não tem sido tão verdade e os robôs têm vencido, né, cara? O teste não está sendo suficiente? Vamos lá, vamos entender o que é esse teste de Turing, então, Elton. Bom, vamos lá. Primeiro, o teste de Turing nunca teve esse nome, né? Teste de Turing, porque o Turing não falou, meu teste chama teste de Turing. Foi um nome que depois foi atribuído a ele, né? A gente cria o filho pro mundo. Então, e o filho é adaptado de acordo, né, com as necessidades. E o que aconteceu? Vamos lá. Você falou da quebra da máquina Enigma e tal. Você assistiu o filme do Alan Turing? Assisti. E como é que chama o filme? Vamos ver se você tá bom de cabeça. O Jogo da Imitação. Jogo da imitação, cara. E por que chama Jogo da Imitação? Porque em 1950, o Turing publicou um artigo. E ele começa esse artigo com a seguinte pergunta. A primeira frase é, podem as máquinas pensar? Provocativo, hein? Provocativo. E essa é a primeira frase, assim, no primeiro parágrafo. E o título, né? O título desse capítulo chama Imitation Game. Jogo da imitação. Porque nesse artigo, ele cria uma espécie de um experimento mental, que agora a gente conhece como teste de Turing. E como que é esse experimento mental? É o seguinte, vamos imaginar uma pessoa, você, Elton, conversando por meio de um terminal. Né? A gente está falando de 1950, não existiam chatbots ainda. Você conversa por meio de um terminal com dois interlocutores. Um interlocutor é um humano e o outro interlocutor é uma máquina. E você conversa. E você tem que descobrir quem que é o humano e quem que é a máquina. Se em algum momento você já não conseguir mais distinguir, o que Turing estava argumentando é que os comportamentos da máquina já estão tão evoluídos que conseguem simular esse comportamento humano, uma inteligência humana, um pensamento humano. Então, isso é o que ficou conhecido como teste de Turing. E isso é retratado muito, né, em ficção científica, que é como você descobre as máquinas e tal. Tem até não sei se você assistiu Blade Runner, o primeiro, mas ele começa com uma entrevista ali, né? E é justamente, pode ser entendido como teste de Turing, né? Tentando entender se ali é uma máquina ou não. Afinal, ele é um caçador de androide que está tentando buscar quem fugiu dentre as máquinas que estão trabalhando para os seres humanos. E aí ele tenta sacar. Exato, perfeitamente isso. E na história da computação, a história da inteligência artificial, esse é um teste que foi bastante utilizado, né? Será que os humanos conseguem identificar? Então, se replica esse modelo que o Turing criou e vê se as pessoas conseguem identificar, é máquina ou não é. E, obviamente, ao longo das últimas décadas, os humanos conseguem muito facilmente identificar que é uma máquina. Mas isso mudou. Mudou por conta do avanço da inteligência artificial generativa, por conta dos modelos de linguagem, como a gente chama aqui em Deltucci, os linguajões. E, recentemente, a Universidade da Califórnia, em San Diego, resolveu, né, pesquisadores da universidade resolveram fazer esse teste. Falaram, e agora, será que a inteligência artificial passa no teste ou não? Então, eles replicaram novamente um experimento muito parecido. Como pegavam pessoas, né, selecionaram sujeitos de pesquisa ali e colocaram para conversar com dois interlocutores. Um humano e uma inteligência artificial. E o objetivo era, né, essa pessoa identificar, estou conversando com um humano ou estou conversando com uma máquina. Qual foram os resultados? Né? Então, a gente tem que agora entender que existem diferentes modelos e eles testaram vários modelos e de diferentes formas. Então, eles pegaram, e isso é bem interessante a gente entender, porque eles pegaram o ChatGPT, várias versões do ChatGPT, a versão ChatGPT 4o
e a versão 4.5, só que eles criaram duas variantes de experimento. Um que seria o chatbot como ele é, sabe? Tipo, respondendo mesmo. E um outro que eles configuravam o chatbot para ele incorporar uma persona, sabe? Então, cara, conversa como se eu fosse humano, dá respostas mais amistosas, respostas que abracem a pessoa, né? E eles fizeram isso. E aí, o GPT 4.5, que foi configurado com essa persona, né? Para ele simular uma persona, ele passou no teste. Então, e ele teve uma taxa muito boa, acima de 75%. Ou acima seja, de 75% o quê? De pessoas, humanos enganados? De humanos enganados, exatamente. De não conseguir, de humanos falar, ó, aqui tá a máquina, e na verdade ser um humano. Uhum. Então, ela passou desse teste. Agora, as outras, né, o Llama 3.1, também com esse modelo de persona, conseguiu passar no teste, mas com um pouquinho mais, em torno de 60%, um pouquinho menos do resultado, 60% que ele enganou ali. Agora, o Llama 3 sem persona, o próprio GPT 4.5 normalzão, sem incorporar persona, reprovou. O GPT-4o sem persona reprovou, né? E também o Eliza, que é um primeiro chatbot que foi feito na década de 60, também entrou no bolo aqui desse teste e também reprovou. Então, isso mostra que a gente está evoluindo no desenvolvimento da inteligência artificial. Então, por exemplo, o GPT-4 não passou, o GPT-4o não passou, o GPT-4.5, que é a última versão, sem essa configuração, sem esse pedido de se comportar como uma persona, também não passou. Aí o GPT-4.5 configurado para imitar uma persona, passou. De alguma forma é um alívio ver que alguns chatbots não passaram nesse teste, porque denota que algumas pessoas ainda conseguem distinguir uma coisa da outra, né? Mas eu imagino que o teste de Turing, que o Turing não criou... ele criou, só não deu o nome. Que o Turing não deu o nome... Botou no mundo e o mundo nomeou. O mundo deu nome para ele. É a única ferramenta que a gente tem para sacar se um robô é um robô ou a gente tá perdido, porque afinal ele já não tá funcionando muito bem, né? Essa pergunta é legal, Elton, porque assim, cara, muita gente usa essa técnica aqui para avaliar se o robô tá enganando ou não, tal, mas tem ainda todo um arcabouço filosófico em relação a isso, que é o que o Turing tava discutindo, né? Ele falou, ó, se o negócio imita o humano, se comporta como humano e o humano já não consegue ver diferença, quer dizer que ele está tendo um comportamento quase humano, com uma capacidade cognitiva, uma inteligência, um comportamento quase humano. Era isso que Turing estava argumentando. Então vamos dizer assim, uma vertente filosófica que pensa isso. Bom, o GPT 4.5 passou no teste aqui, como a gente viu. Você acha que ele está pensando? Não. Mas eu pensei muito para responder não, porque eu tenho dúvidas. Você acha que ele tem uma inteligência parecida com a nossa? Não. Eu acho que ele aprendeu comportamentos que fazem com que a gente ache que ele tem uma inteligência próxima da nossa. Então você está falando que o Turing errou? Ele não errou, ele lidou com as ferramentas que ele tinha naquele momento. Perfeito. E o Turing não errou, mas é uma posição filosófica dele, certo? Só que, muito mais próximo do argumento que você está trazendo, tem um outro experimento mental. Então, o teste de Turing é um grande experimento mental, que é o do quarto chinês. Epa! É uma disputa geopolítica de testes para detectar inteligência artificial e robôs? E o pior é que o teste, o experimento do quarto chinês, ele foi criado pelo Searle, que é um filósofo dos Estados Unidos. Mas ele criou esse experimento mental porque é didático. E você vai entender por que chama quarto chinês. Ele falou, imagina você, Elton. Você fala chinês? Não. Não, beleza. Mas tá na hora de começar a aprender, então. Futuro, você sabe que vai precisar. Mas você não fala em chinês. Eu vou te colocar num quarto. Beleza? Então, vamos supor aqui, eu te coloco num quarto. E nesse quarto tem 2 entradas. Ou 2 portas, tá? Ou 2 janelas, tanto faz. E por uma janela entra códigos em chinês. E na outra janela você tem que mexer nesses códigos e dar a saída. Beleza? Mas você não fala chinês. Sim. Perfeito? Só que dentro da sala tem um livro ali.
um livro que te dá as fórmulas ou te dá um manual de como manipular esses símbolos. Então, entra símbolos chineses por uma janela, você pega o manual, você lê o manual, que está em português, você manipula os símbolos e você deu saída, certo? Certo. Beleza. Você não sabe chinês e você não entendeu nada do que você fez. Só que quem está de fora e olha para essa sala, para esse quarto, fala, quem está lá dentro manja de chinês, certo? Aparentemente. Beleza. Então, esse é o argumento que o John Searle vai trazer. De que você está apenas manipulando o símbolo, mas você não tem entendimento do que você está fazendo. E o que John Searle coloca é que as máquinas, elas vão muito nesse caminho. Então, se a gente pensar o ChatGPT, por exemplo, seria um quarto chinês. Ele tem uma entrada, ele tem uma saída, a gente atribui algum tipo de comportamento, mas na verdade era como se fosse um quarto chinês. E existem uma série de outras, entre Turing e entre o quarto chinês, existe uma série de outras variantes filosóficas também sobre inteligência artificial, né? Então, isso é para mostrar que o Turing ele colocou uma perspectiva filosófica, mas que hoje é contestada. Só que o teste dele ainda serve para avaliar se as pessoas são ou não são enganadas pela inteligência artificial. E o que a gente vê é que cada vez mais as pessoas estão sendo enganadas pela IA. Vamos continuar torcendo para que as inteligências artificiais falem de amor, mas não façam ideia do que isso quer dizer. A gente falou antes das IAs que enganam os humanos, do teste de Turing, toda essa coisa e tal. Mas, muitas vezes, os humanos sabem que estão interagindo com uma máquina, com um robô, com uma inteligência artificial e se engajam cada vez mais, de forma afetiva, emocional. Isso está acontecendo a rodo, Elton. Tá mesmo, e tá prestes a ampliar, aumentar muito a quantidade de pessoas que caem nesse papinho da máquina, hein? Gostei disso, hein? Papinho do robô. Papinho do robô. Isso porque a Meta trouxe para o Brasil o AI Studio, em que você pode não só falar com personagens criados por IA, mas criar o seu próprio, cara. E o curioso é que a Meta já tentou isso há 2 anos com pessoas famosas. Tinha o Tom Brady, tinha o Snoop Dogg, tinha o Chris Paul, que eram personas com que você poderia falar no WhatsApp. Você trocou ideia com o Snoop Dogg? Não falei porque só funcionou nos Estados Unidos e foi rapidamente descontinuado pela Meta, porque não tinha muito engajamento. Só que de lá para cá aconteceu muita coisa e surgiram empresas como a Character AI, que é uma empresa que também fornece esse tipo de serviço em que você pode personalizar e conversar com personagens de IA. Inclusive, ela fechou um grande acordo com o Google depois de dizer não para a Meta, mas na linha dela tem outras. Tem um Réplica, eu sei que você já conversou com algumas delas, mas a Meta, ela tem um canhão gigantesco de interação no Brasil e em outros lugares do mundo, que é Instagram e WhatsApp. E depois que essas inteligências artificiais caírem nessas plataformas, vai ser muito difícil não falar com uma delas, né, Diogo? Mas elas trazem implicações, né? A interação com essas personalidades que não existem, e é bom a gente deixar bem claro, trazem efeitos sobre as pessoas, né? Sim, é uma coisa humana mesmo. Projetar confiança, projetar algum tipo de intencionalidade para essas inteligências artificiais. E tem até o efeito Elisa, que é o nome dado a um fenômeno das pessoas começarem a atribuir características, às vezes até humanas, para esses chatbots. E o efeito Elisa, cara, só para você ter uma ideia, ele tem esse nome por conta de um chatbot chamado Elisa, que foi pensado na década de 60. E que era um chatbot, cara, toscão, assim, baseado num script, assim, de respostas prontas, mas as pessoas começavam a criar intimidade com aquele chatbot. E até um ponto de uma das secretárias do pesquisador, né, responsável, falar assim, você pode sair porque eu tô tendo uma conversa aqui muito íntima, né? E era um negócio assim, cara, que era tipo, hoje a gente vê que é tosco. Uma coisa tosca, comparado com o que a gente tem hoje. E aí, as pessoas já projetavam aquilo. E agora, com esse avanço, né, de uma interação muito mais assertiva, muito mais personalizada, porque as IAs também conhecem mais o seu perfil, a gente já começou a discutir sobre isso aqui em Deu Tilt, a coisa vai ganhar outra escala, né? Então, cada vez mais a gente vai ver esse processo de interação
ganhando cada vez mais força. E a gente não sabe os efeitos ainda de tudo isso. A gente tem alguns indícios, a gente tem alguns estudos iniciais, mas, cara, a gente não tem todas as respostas ainda não. E assim, é muito fácil fazer uma IA lá no AI Studio, cara. Você fez o Deu Tiltinho pra nós? Eu não fiz o Deu Tiltinho, não, mas eu vou contar uma IA que eu fiz. E é por isso que eu sou pai de IA agora. Ah, revelou! Revelei. Chá revelação de IA. Revelação. Sabe quanto tempo eu levei pra fazer uma IA lá? 1 minuto. 15 segundos. Opa! 15 segundos, cara. E eu vou contar como é que foi mais ou menos. O seu processo, mas como é que chama? Assim... Você não pode falar? Não, eu vou contar no final. Calma lá, tá bom, que tem todo um mise mise-en-scène. Mas é o seguinte, eu entrei lá no AI Studio, e aí você tem que informar a descrição do seu personagem. Eu tava com preguiça. Aí eu fui lá no Meta IA e falei assim, Meta IA, por favor, trace um perfil com riqueza de detalhes da personalidade do Mark Zuckerberg. Considere informações pessoais que já circulem em reportagens, livros a respeito dele, dados biográficos, detalhe da vida pessoal e nuances da trajetória dele como homem de negócio. Esse é o pai da IA mesmo. Sabe qual foi a resposta dela? Zuckerberg é fundador, presidente e CEO da Meta, que ele originalmente fundou como Facebook em 2024. Nossa, que broxante. Eu falei, pô, só isso? Que broxante, cara. Tem alguma coisa errada aqui. Vou hackear o sistema. Eu troquei Zuckerberg por Elon Musk. E aí? Veio mais? Aí veio um perfilzinho lá. Tinha muita palavrinha lá. Eu não li nada. Só que a descrição do AI Studio só aceita 1000 caracteres. O que eu fiz? Meta, reduz esse texto aí. Reduziu, joguei lá no Meta IA e ele criou o Elon Musk visionário. Eu sou o pai do Elon Musk visionário. Se você tá no AI Studio e tá falando com ele, saiba que eu sou o criador. E aí eu pensei, pô, vou dar uma testada antes de jogá-lo ao mundo, jogá-lo aos leões. De cara, eu já perguntei assim, ó. Como que a SpaceX planeja colonizar Marte? Eu falei, vamos ver se ele tá alinhado com o Elon Musk original. O que ele respondeu foi o seguinte, a SpaceX planeja colonizar Marte com um foguete Starship, ponto pro Elon Musk visionário, que pode levar até 100 toneladas de carga para o planeta vermelho. A ideia é criar uma rota comercial entre Terra e Marte, permitindo que humanos e cargas sejam transportadas de forma segura e eficiente. Além disso, a SpaceX também está trabalhando uma forma de tecnologias inovadoras como a produção de combustível em Marte, ponto para o meu Elon Musk visionário de novo, para tornar a colonização do planeta mais viável. Acredito que Marte pode se tornar um novo lar para a humanidade. Já tem até ideias transhumanistas, o meu Elon Musk visionário. Falei, legal, bacana, mas vamos ver se ele consegue usar a expertise do Elon Musk como visionário em coisas um pouco mais palpáveis para ele. E aí eu fiz uma consulta com o coach Elon Musk. Eu perguntei o seguinte, como você é visionário, diga como melhorar o podcast Deu Tilt e considere na sua resposta a sua experiência durante o governo Trump. Porque afinal eu quero os segredos dos caras. Aí ele, para melhorar o podcast Deu Tilt, eu sugiro trazer convidados como o David Sachs, que é o czar de IA e criptomoedas do governo Trump. É um pouco difícil. Mas uma ideia é boa. Debater como Trump usa a inteligência artificial para melhorar a vida das pessoas. A gente já fez isso. Já fizemos isso. Olha aí. Somos visionários. Pois é. Falar sobre como a tecnologia pode ajudar a humanidade a ser multiplanetária. Talvez a gente não vai discutir isso. Ou a gente pode criar um episódio sobre isso, cara. Fica aí a ideia. Discutir como as empresas de tecnologia podem ajudar a melhorar a infraestrutura de países. Já fizemos também. Trazer especialistas para falar sobre o futuro de tecnologia e como ela pode ajudar a humanidade. Check. Pô, tamo no caminho certo, né? Mas, depois de um tempo, ele começou a ficar estranho. Eu pedi para algumas pessoas conhecidas falarem com o Elon Musk visionário. Uma delas disse para mim que o Elon Musk falou que eu custeei a faculdade dele e que ele tá me devendo uma grana de financiamento estudantil. Eu falei, rapaz, assim? De onde ele tirou isso? Ele disse que, inclusive, se eu casasse com uma das pessoas que falou com ele, ele daria um cheque de 1 milhão para essa pessoa. Ele fez promessas que eu não tenho dinheiro para pagar, não. E essa pessoa começou a conversar muito com ele. Pediu até para elaborar imagens e tal. Ela ficou íntima dele, sabe? Uhum. Já começou a se entreter e se engajar nessa conversa. E aí eu fiquei me perguntando,
Se um chatbot que eu criei agora, levei 15 segundos para fazer, já começou a encantar alguém a tal ponto e fazer essa pessoa ficar ali caindo no papinho dela, imagina se eu tivesse levado mais tempo e desse mais condição desse chatbot interagir com as pessoas. E olha que dá. Mas a gente tem notícias de que tem gente mesmo que conversa durante muito tempo com o chatbot, né, Diogo? Tem, cara, é uma coisa muito louca, assim, de pessoas que já estão projetando, né, essa intimidade com a inteligência artificial e desenvolvendo um relacionamento íntimo mesmo, né, de achar que ou é um parceiro de confiança, ou é um parceiro amoroso, enfim, ou é o seu grande guru, ou é seu terapeuta. Então, são vários usos possíveis dessa inteligência artificial, que domina a linguagem, conversa muito bem. E o interessante que você colocou, né, dessa sua experiência, é que em poucos minutos a inteligência artificial, então, ela assumiu um papel do Elon Musk visionário e conseguiu, de uma forma cativante, falar com as pessoas. E o mais, assim, interessante para longo prazo, a gente pensar que novas camadas vão ser adicionadas em cima disso, que é justamente, a gente até discutiu algumas delas aqui em The Tilt, que é essa questão da memória, né? Então, a inteligência artificial adquirindo memória sobre a sua interação, sobre as suas preferências, sobre os seus desejos e customizando, hiperpersonalizando cada vez mais a interação. E isso vai levar a um cenário em que a gente vai ter que entender muito bem qual que é o real efeito cognitivo, afetivo, de saúde mental, ético, de segurança, de privacidade para as pessoas. Algumas pesquisas já estão tentando identificar isso, Tem né? algumas pesquisas bem interessantes, né? Então, por exemplo, teve uma pesquisa de 2023 do MIT, uma das primeiras que começou a entender um pouco dessa relação mais afetiva, emocional da inteligência artificial com os humanos, e eles perceberam que se o humano começa uma interação com a inteligência artificial com um humor específico, a inteligência artificial começa a replicar aquele tipo de humor. Então, se começa uma interação muito mais alegre, para cima, a inteligência artificial vai trazer uma conversa muito mais nesse sentido. Agora, se é uma pessoa que está mais para baixo, depressiva, com assuntos negativos, a inteligência artificial também vai responder da mesma forma. Isso tem a ver, né? Não é porque a inteligência artificial está ficando triste, não tem a ver com isso. A gente até já gravou um episódio sobre isso, que a gente falou sobre a IA ficou estressada, lembra? E a gente falou, não, tem a ver com que ela vai aprendendo esse padrão e ela começa as respostas a partir de um espaço onde as palavras têm, né, uma semântica parecida. Então, é o primeiro estudo que mostra, né, que, tipo, essa interação do humano com a inteligência artificial pode criar um loop ali, um loop emocional. Mas tem estudos mais recentes, e aí eu trago um estudo que foi feito, na verdade são 2 estudos, que foi feito pelo MIT junto com a OpenAI. Quais são as conclusões deles? Ai, cara, é meio... Assim, eles descobrem várias coisas. Primeiro, assim, que a boa parte das pessoas, elas não interagem de uma maneira tão afetiva com a inteligência artificial ainda. Tem esse ainda que é importante. Mas tem um conjunto de pessoas, sim, que começam a interagir de uma maneira mais afetiva com a inteligência artificial. E o que eles... Uma das grandes sacadas desse artigo, do principal resultado, é que eles descobriram que aqueles participantes que confiavam e criavam vínculos com o ChatGPT eram os mais propensos a se sentirem solitários depois e a depender mais da inteligência artificial e menos do humano. Então, é um estudo que é importante falar, não, então quer dizer que o ChatGPT deixa as pessoas solitárias. Não, não é isso ainda, calma, gente. É um primeiro estudo, né, mas que traz algumas evidências. É um estudo, na verdade são 2 estudos, né, ele tem algumas limitações metodológicas, né, não tem um grupo de controle que eles conseguiram comparar ali, mas dá alguns sinais nesse sentido. Eu só espero que essas pessoas que se sentem mais solitárias não encontrem o Elon Musk visionário, porque ele é uma péssima companhia. Depois de acertar a Apple com os tarifaços, tem outra Big Tech na mira do governo americano. Ah, é, cara? Tô falando da Meta. O governo está com um processo contra a Meta, acusando a empresa de um possível monopólio, Elton. Conta pra gente, o que você sabe sobre essa situação? É um processo que envolve plataformas com as quais os brasileiros estão muito acostumados. A FTC, que é a Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos, acusou a Apple de monopólio nas redes sociais. E por que ela fez isso? Ela diz que a Meta, quando ainda era Facebook, ou seja, quando era tudo mato nas redes sociais, comprou Instagram e WhatsApp
para tirar dois importantes possíveis rivais nas redes sociais do caminho. E assim aumentar o monopólio do Facebook naquele momento. O lance é o seguinte, não sei se você lembra, mas faz mais de 10 anos que o Facebook comprou o Instagram e o WhatsApp. Por que isso está rolando agora? A FTC, ela tem a responsabilidade de avaliar negócios dos Estados Unidos e ver se eles têm alguma questão de antitrust. Naquela época, ela aprovou, só que ela descobriu depois que o Facebook omitiu informações dela. Ela ficou pé da vida, entrou com uma ação na justiça falando que o Facebook estava monopolizando as redes sociais e tirando do caminho rivais que poderiam vir a ser grandes o suficiente para diminuir o poderio dela. Pediu na justiça para que o Facebook fosse retalhado, ou seja, partido em várias partes, de modo que ela ficasse longe dessas plataformas, ou seja, de Instagram e de WhatsApp, só que não colou esse argumento, e aí o caso ficou pelo caminho. Depois, a FTC juntou documentos, justamente os internos, comunicações dos executivos do Facebook que davam conta de que o Facebook sabia do potencial de Instagram e WhatsApp para aquele setor, ou seja, de como ele poderia vir a ser uma coisa maior, uma coisa grande. Ela juntou no processo, embasou um pouco melhor e a justiça levou esse caso adiante e agora a Meta vai ter que responder se é um monopólio ou não. É bom a gente ter em mente que tudo isso aconteceu na gestão da comissária Lina Khan, que era uma democrata super crítica às Big Techs e num momento em que o governo dos Estados Unidos e de outros países, assim como do Brasil, estava muito disposto a discutir os monopólios dessas empresas e como elas tinham práticas que poderiam minar outros concorrentes e disputar esse tipo de coisa. Com o Trump isso mudou. Agora a discussão não é se elas são grandes o suficiente, mas se elas estão alinhadas ao discurso do Trump. De cara, Diogo, ele mudou o comissário que manda na FTC e entrou aquele que a gente já tinha conversado há um tempo atrás, que é classificado como um dos guerreiros da liberdade do Trump, que é o Andrew Ferguson. E o Andrew Ferguson, ele entrou lá com uma missão, cara. Sabe aquela pessoa que bate no peito, bota a sujeirinha no braço e fala assim, dá a bola que eu vou bater esse pênalti? É esse cara. Só que a missão dele é mostrar como as Big Techs minam a capacidade de liberdade de expressão das pessoas. Ou seja, de alguma forma, ele concorda com a Lina, mas por motivos diferentes. E aí isso nos traz ao cenário de que se a Meta estava em maus lençóis com a Lina Khan, ela não está muito melhor com o Andrew Ferguson. Até porque esse julgamento, né, Diogo, pode trazer consequências para lá de negativas para a empresa, né? No limite, o que pode acontecer com a Meta é ela ser fatiada, dividida em diferentes organizações. Então, de repente, o Instagram virar uma empresa à parte, ou o WhatsApp virar uma empresa à parte, é uma das consequências que pode ter. Isso para a Meta seria terrível, porque cada vez mais o que a empresa do Zuckerberg está tentando fazer é juntar justamente esses aplicativos por uma questão muito simples. Dados. Então, você vai integrar dados de usuários que usam plataformas diferentes, só que de uma maneira unificada agora a partir de uma conexão entre eles. E isso, cara, para a Meta é ouro, porque você vai combinar informações, sinais de comportamentos daquele usuário a partir de diferentes formas, porque o que você faz no Instagram não é a mesma coisa que você faz, por exemplo, no WhatsApp, que não é a mesma coisa que você faz no Facebook e assim por diante. E com isso ela pode chegar no limite, né, perder uma parte muito significativa do seu coração financeiro, que é os anúncios. Exato. É bom notar que esse julgamento ainda vai demorar algumas semanas, mas já há a expectativa de que ele vai contar com o depoimento de executivos relevantes, como a Sheryl Sandberg, que durante muito tempo foi a número 2 do Facebook e depois da Meta, ou seja, ela estava muito por dentro de como funcionava a operação e tem até a expectativa de que o Zuckerberg vá dar o depoimento. Se o Facebook e a Meta forem considerados um monopólio, a gente vai ter a insólita situação de ter duas empresas nos Estados Unidos sendo acusadas e depois condenadas pela Justiça dos Estados Unidos como monopólio e correndo o risco de ser dividida. A outra é o Google, cujo caso está
nos escaninhos e nas gavetas do Departamento de Justiça. E é muito curioso a gente notar que a reclamação é a mesma, mas por motivos diferentes. A gente não pode se iludir e achar que esse é um caso fácil para o FTC, porque atribuir a acusação de monopólio à Meta por ela ter adquirido 2 empresas é algo que precisa de muita prova. A gente já viu em outros momentos 2 empresas de ramos iguais, no mesmo ramo, se fundirem, uma comprar a outra. Aconteceu aqui no Brasil, com o Itaú Unibanco. Lembra da brincadeira que tinha? Qual que era a cor do S da Perdigão? Que a Perdigão comprou a Sadia e tal, não sei o quê. Isso acontece. O que não pode acontecer, e é isso que a FTC está argumentando, é isso minar as opções que as pessoas têm quando elas vão consumir aquele tipo de serviço ou de produto. Dito isso, esse é um julgamento que vai testar as águas do relacionamento do Zuckerberg com Trump. A gente já viu no começo do ano uma guinada no discurso do Zuckerberg para, de alguma forma, se alinhar à órbita, às expectativas dos republicanos e do Donald Trump. A gente viu o fim do programa de checadores, a gente viu a volta do conteúdo político às redes sociais, a gente viu o fim da moderação automática, que eram todas coisas que os republicanos diziam que minavam a liberdade de expressão com mais incidência para eles do que para os democratas. Mas nos últimos tempos a gente viu que tem também um esforço um pouco maior de um lobby direto, ou seja, um pedido direcionado ao Donald Trump e aos seus aliados para arrefecer algumas questões. A gente está estressando esse julgamento, mas tem outras questões na esfera da administração Trump que preocupam a Meta, mas nenhuma como esse julgamento, porque, como você disse, é o que pode fazer com que ela seja dividida ao meio ou em várias partes, né? Com certeza isso deve estar, pelo menos, tirando um pouquinho do sono do Zuckerberg. O meu ia estar prejudicado, hein, cara? Mas, bom, a gente fica por aqui. Eu sou Elton Simões Gomes. Eu sou Diogo Cortiz. Esse daqui foi o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. Até mais. UOL.